E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Shionson. Ele era um streamer que estava levando uma vida bastante tranquila. Ele jogava um jogo de sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico, mesmo tendo apenas uma pessoa assistindo ele. Shionson não se importava. No entanto, sua vida começa a mudar quando essa pessoa fala que escolheu ele. Após isso, ele escuta um grande barulho do lado de fora, e quando ele sai para olhar, a cidade estava um caos total, as pessoas estavam desesperadas, e para sua surpresa, começam a aparecer telas na sua frente, como se fossem comentários de outras pessoas. Esses comentários reagiam de acordo com suas ações. Inicialmente ele acredita que está alucinando, mas após ver um zumbi na sua frente, ele percebe que as coisas estavam realmente estranhas. Sem muitas escolhas, ele decide apenas fugir, e os comentários não paravam, falando que ele não iria sobreviver. Mesmo sendo divertido sobreviver em um jogo, agora as coisas são diferentes, pois sua vida estava em jogo. Por sorte, ele acaba encontrando um baú de suprimentos onde, após abrir, ele consegue uma arma, e com isso ele é capaz de derrotar os zumbis. Após isso, ele decide começar a investigar mais as coisas e também decide ir ver se seus pais estavam bem. Entretanto, no caminho ele descobre que neste novo mundo, além dos zumbis, também existem monstros. Usando seu conhecimento, ele consegue derrotar essas criaturas. Os comentários que estavam apenas falando mal dele agora começaram a ver sua real força e ficam impressionados. Quanto mais criaturas ele derrota, mais habilidades ganha e fica mais forte. E com isso, agora sem escolhas, ele vai ter que partir em uma jornada dentro de um jogo que ele foi forçado a jogar. Com isso, vai ter que usar tudo que sabe para sobreviver e se fortalecer, para assim descobrir o que realmente está acontecendo e quem são essas pessoas que ficam comentando sobre suas ações. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde há 100 anos atrás a humanidade finalmente descobriu um meio de viagem espacial, abrindo vários portais. Porém, para a surpresa de todos, esses portais levavam para um mundo completamente novo, onde havia bestas e monstros, e a tecnologia e as armas humanas eram completamente inúteis nesse novo mundo. Como a humanidade não conseguiram fechar os portais, eles caíram na posição da cadeia, alimentaram de o caos, e destruição se espalhou por todos os lados. Entretanto, a vontade de viver dos humanos era bastante forte, e as coisas começaram a mudar. Foi quando o primeiro humano comeu uma parte de um monstro, onde por causa disso o corpo dos humanos começaram a passar por mudanças drásticas, e logo eles começaram a caçar as bestas e roubar suas almas. Após 100 anos de evoluções constantes, os humanos finalmente foram capazes de se fundir com as almas das bestas, e apenas uma evolução constante é possível viver neste novo mundo de predadores, tendo a chance até de virar um deus. Com isso, esse novo mundo foi chamado de Santuário de Deus. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Hansen, onde após completar 18 anos de idade, ele decidiu entrar em um portal e vir para o santuário. Porém, ele não veio para esse lugar por gostar, ele precisava de dinheiro, pois seu pai morreu e sua mãe era muito fraca para trabalhar. Com isso, ele teve que virar o chefe da família para pagar as dívidas. Ao chegar neste local, após alguns eventos, ele acaba entrando em uma confusão, onde ele vira inimigo de uma pessoa importante, e com isso ele não é capaz mais de formar grupo com outros, e após isso ele tem que caçar bestas sozinho, mesmo sendo um iniciante. Porém, por causa disso ele não é capaz de subir de rank, derrotando monstros fracos. Mas as coisas começam a mudar quando ele consegue encontrar um monstro de linhagem sagrada, sendo do rank mais raro que existe. Com isso ele consegue adquirir um grande poder, e agora Hansen está decidido que vai caçar as bestas mais fortes desse mundo para conseguir muito poder, e com isso se tornar um novo deus. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com um jogo RPG que estava bastante popular. Um jogo onde pode capturar e treinar vários heróis. O protagonista, conhecido como Jin, odiava esse jogo, isso porque os valentões da sua escola jogavam esse jogo na vida real, forçando ele e outros alunos a lutarem entre si para ver quem é o mais forte, onde quando ele perdia era bastante machucado. Mas as coisas começam a mudar quando um dia o valentão pede para Jin jogar na conta dele como punição por ter perdido. Mas quando ele chega em sua casa, descobre que seu celular não era capaz de rodar o jogo. Porém, ele encontra outro jogo bastante parecido onde ele acredita ser uma cópia, e o objetivo desse jogo é coletar os valentões e aprimorá-los, e assim erradicar a violência da escola, se tornando o chefe dos valentões. Pouco tempo depois, o valentão acaba chamando ele para pegar seu dinheiro. Como ele não tinha nada, acaba sendo ainda mais espancado. Como ele era um fracote, não podia fazer nada. Por causa do novo jogo que ele tinha baixado, acaba entrando em uma situação bastante
bastante ruim, onde seu celular acaba sendo destruído. Mas neste momento uma notificação do sistema aparece diante dele, que fala que como o celular dele foi quebrado, o jogo seria transferido para a mente do jogador. Após uma série de telas de instalação, aparece uma missão para ele capturar o valentão. Neste momento Jin consegue dar um soco no valentão conseguindo capturá-lo. E é neste momento que ele descobre que esse sistema é realmente real, onde o valentão obedece todas as suas ordens, derrotando todos os outros facilmente. E com isso agora, com a ajuda desse sistema, ele está decidido que vai mandar nos valentões para treiná-los, e assim completar a missão principal, que seria eliminar a violência escolar de todo o mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Kin, onde ele foi o primeiro caçador a se tornar Rank 3S em todo o mundo, conseguindo chegar ao topo. Ele estava prestes a entrar em uma nova dungeon com seu grupo. Foi a primeira vez que mandaram ele para uma missão em um longo tempo. Mesmo ele não comentando isso a ninguém, a entrada estava cheia de repórteres no local fazendo perguntas. Por causa disso ele dará uma resposta a todos que lhe agradam. Porém uma certa pessoa na multidão fala sobre um incidente de agressão contra um faxineiro, que são apenas pessoas comuns que limpam as dungeons. A pessoa fala que Kim o agrediu jogando o faxineiro na parede, mesmo ele sendo bastante velho. Logo após isso todos os repórteres ficam comentando. Kim apenas fala que é um rumor desagradável e entra na dungeon bastante irritado. Nesse mundo existe uma associação que foi construída para proteger o país e os civis das dungeons e dos monstros que aparecem. Eles têm membros talentosos com habilidades sobrenaturais. Eles criaram 4 grupos. O grupo de elite deles são os caçadores, com porcentagem de 100% de sucesso nas dungeons, com membros de mais alto rank do país, e como líder era Kim. Mas após aquele rumor a internet se virou contra ele, onde mesmo após anos de grandes conquistas, foram todas jogadas no lixo, e para piorar acabam criando uma armadilha para matá-lo, mesmo decidindo revidar. Após ver que eles estavam usando armas que são especiais para lutar contra monstros, ele descobre que isso foi planejado por pessoas grandes. Ele decide apenas se render, porém para sua surpresa, após sua morte ele ganha uma habilidade secreta chamada de karma, e após isso ele é mandado para o passado com um novo emprego de acordo com seu karma da sua vida passada. Com isso ele é designado para o grupo de limpeza de dungeons, mas desta vez ele vai ser diferente, pois não vai limpar apenas dungeons, ele vai limpar os caçadores problemáticos e até mesmo seus colegas. Mas para conseguir liberar suas habilidades, ele vai ter que trabalhar como limpador de dungeons. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Jaeju, que cresceu sem pais em um orfanato. Após conseguir um bom emprego, ele descobre que o seu antigo orfanato iria fechar em 3 anos. Mas mesmo trabalhando duro, ele nunca ia fazer diferença para o orfanato ficar de pé. Enquanto pensava uma maneira de conseguir muito dinheiro em pouco tempo, ele acaba vendo um vídeo sobre os despertados, onde eles recebem muito dinheiro. 7 anos atrás uma enorme torre apareceu sem nenhum aviso. Após isso ela selecionou algumas pessoas aleatoriamente e as levou para dentro da torre. Poucas pessoas conseguiram retornar, mas ninguém sabia o que realmente acontece dentro dessa torre. Isso porque os que retornaram não falam nada sobre a torre. Essas pessoas ficaram conhecidos como despertados. Como eles possuem mana em seus corpos, eles contribuíram muito para a civilização, onde a engenharia mágica é uma coisa que não devia existir nesse mundo, pois precisava dos poderes dos despertados para usá-la. Com isso eles são procurados por várias empresas, recebendo grandes quantidades de dinheiro, mas sua vida muda completamente quando ele recebe várias notificações em seu celular. Após selecionar uma delas, ele acaba vendo ele mesmo em seu celular batalhando, mas ele não se lembrava de nada disso. Após analisar melhor outros vídeos, ele acaba descobrindo que isso são vídeos dele no futuro invadindo a torre. Os despertados nunca revelaram nada sobre ela para não criarem estratégias para a torre, mas com todo esse conteúdo em suas mãos ele pode ter uma oportunidade. Com isso ele decide se preparar da melhor forma e estudar todos os vídeos para iniciar sua nova jornada. Após o portal se abrir, ele seleciona a dificuldade mais difícil para ganhar muitas recompensas, já que ele sabia tudo o que fazer. E agora Jaeju dentro da torre, como um despertado, vai começar sua subida. Com a ajuda dos seus vídeos, ele vai conseguir ficar forte rapidamente e assim ser capaz de ganhar muito dinheiro para salvar o orfanato no qual foi criado.